pessoal? Firmeza com vocês aí? A gente vai começar um pouquinho de modelagem pelos tópicos básicos. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer modelagem, a princípio, por simplesmente dois fatores. Primeiro, cálculo. Segundo, interpretação de texto. Isso dá muita confusão. Então, cálculo, uma calculadora básica, com operações matemáticas simples, ela pode resolver o problema. Agora, a interpretação, ela precisa ser bem entendida para que vocês consigam dar sequência numa modelagem. Então, sempre tem essa dificuldade, né? Onde eu coloco, o que eu faço, para onde eu ponho, que medida que é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Primeira coisa, com modelagem, nós temos que trabalhar com frações. Isso é normal. Frações como 1/4, 1/6 e metade do valor são frações que nós usamos normalmente. Se você prestar atenção, alguns professores têm uma facilidade de ensinar matemática e eles falam que essa operação nada mais é do que uma conta de divisão. E realmente é uma conta de divisão. E se você usar, tirar aqui a barra de divisão e colocar a preposição de e de. O que significa isso? Muito simples. Se você colocar aqui 1/4, você quer 1 de 4 partes. É isso que você precisa. 1 de 4 partes. Então, olha como fica fácil. Se a gente pegasse um quadril, que ele tivesse 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Veja como é fácil de você resolver isso. Nada mais é do que pegar o valor de 100 e dividir por 4. É muito simples. 100 dividido por 4, se você fizer na calculadora, você vai obter o quê? 2. Valor do resultado, 25 centímetros. Se nós fizermos aqui um exemplo de 1/6, vamos pegar, por exemplo, um tamanho de um pescoço básico feminino, que em média tamanho 36 centímetros. Eu vou simplesmente dividir os meus 36 por 6. Se eu fizer isso aqui, dividindo, que seria aqui o pescoço, 36 dividido por 6, esse aí é matemática simples. 6 vezes 6, 36. Então nós obtemos o quê? 6 centímetros de circunferência do pescoço. E se a gente fosse trabalhar com metade, também não é diferente. Se eu tivesse no mesmo sistema do quadril, 100 centímetros, e eu fosse dividir por 2, conta simples, Então vamos dizer que ainda continuaria sendo aqui o quadril. 100 dividido por 2, muito simples, 50. Nós chegaríamos ao cálculo de 50 centímetros. Então a grande dificuldade que as pessoas têm se baseiam em contas. Mas são contas simples que a gente trabalha na modelagem. Não tem tanta dificuldade. Você entendendo bem essas questões e como você pode estar utilizando as frações ao seu favor, você vai ver que a modelagem vai ficar muito simples para você entender e fazer então o diagrama. O segundo fator que as pessoas têm muita dificuldade em fazer modelagem, o que é? É um erro de interpretação. Não sabe interpretar, não sabe como funciona a colocação das medidas ou que lugar você vai acrescentar. Então isso daí também influencia muito na questão de modelagem, mas também é muito fácil de resolver. Veja como, por exemplo, eu
preciso de 1/4 do quadril. Uau, você já está falando, né? 1/4 do quadril é muito fácil de resolver. Primeira informação, eu tenho que saber o que significa 1/4. 1/4 é dividir um número por 4 partes. Que número que é esse? O número do quadril. Quanto tem esse quadril? Vamos usar o exemplo, 100 centímetros. Então, se eu fizer 1/4 de 100, é a mesma coisa que eu pegar 100 e dividir por 4. 100 dividido por 4, 25 centímetros, porque nós estamos usando a unidade de medida chamada centímetros. Então você começa a perceber que modelagem não é um bicho de 7 cabeças, mas ela tem algumas informações que são pertinentes à modelagem, o efeito cálculo, e depois de tudo isso a gente vai ver como usar o gráfico, porque a modelagem, principalmente no início, as pessoas querem decorar o gráfico, querem decorar aquele desenho. O gráfico que a gente fala é aquele desenho onde ele consta, né, de A a B, de B a C, as informações todas ali da modelagem. Então a gente tem que prestar muita atenção em como vamos passar isso para o papel. Modelagem plana, o nome já diz, é modelagem planificada, ou seja, em cima de uma superfície, né? Então não é, por exemplo, modelagem 3D. O que é uma modelagem 3D? A modelagem 3D, dentro da moda, nós chamamos de mulagem. É aquela modelagem que você vem com um tecido, coloca em cima do manequim ou da própria pessoa e você vai dando forma nessa peça. Então é um processo diferente da planificação. A planificação é o mesmo sistema para computador. Poxa, eu quero trabalhar com modelagem do CAD, eu quero usar os softwares que estão aí no mercado, mas eu não tenho essa noção. Então, se eu sei informática, eu sei trabalhar com modelagem? Não é bem assim, tá? No computador você vai ter ferramentas que vão te auxiliar, mas não esqueça do seguinte: o princípio básico da modelagem é isso daqui. É uma questão de você interpretar as medidas e você fazer os cálculos. Então, essa é a grande pegada, a grande dificuldade da maioria das pessoas. Tá ok? Espero te ajudar e conte conosco aí. Não esqueça de dar aquele like e compartilhar com a gente. Um grande abraço, fica com Deus.